Bom, pessoal, essa é a aula da gente aprender como vender. Ou seja, vocês já passaram por um processo de encontrar a oportunidade, engajar uma comunidade, conseguir pensar qual é a solução que vai entregar valor, e a gente agora está no momento de conseguir mais clientes. Geralmente essa é a etapa mais desafiadora de qualquer negócio inovador, que é o que a gente chama do Vale da Morte, né? Que é onde todos os negócios inovadores tentam levar a sua solução para o mercado e acabam empurrando essa solução porque não fizeram muito bem as etapas anteriores, porque não foram muito empáticos, porque não entenderam muito bem o problema que resolvem, não souberam posicionar muito bem isso ou comunicar e estão empurrando. Então, nesse momento, é o momento que a gente tem que sair da primeira venda para algumas vendas. Então, a gente vai falar como fazer esse processo e quais são as atividades necessárias para poder passar por ele. É importante lembrar aqui que o objetivo desse estágio é a gente encontrar um padrão de venda. O que significa isso? Um padrão de venda significa que eu tenho bastante volume, consigo vender cada vez mais vendas, que eu tenho uma recorrência, ou seja, que eu vendo uma vez, esse cliente pode voltar a comprar de mim, isso significa que ele gostou. E ao mesmo tempo também significa margem, ou seja, eu não posso vender um produto 6 por meia dúzia, eu não posso estar trocando dinheiro, eu preciso ter uma margem de contribuição maior do que zero. Então, se eu realmente consigo provar que eu consigo vender com mais volume, com recorrência e com margem, aí eu realmente encontrei um padrão de venda e aí esse é o objetivo do estágio de vender. Bom, para a gente poder avançar nesse estágio, a gente tem as 3 principais atividades. A primeira delas é preparar para vender, ou seja, o empreendedor vai ter que começar a buscar mais conhecimento para ser um melhor vendedor. A segunda atividade é o empreendedor conseguir desenhar o seu funil de vendas para ter um processo cada vez mais estruturado, que ele vai usar a partir daí mais para frente. E a terceira atividade é descobrir canais, a gente começar a testar e saber quais são os primeiros canais que vão fazer a gente começar a vender mais. Nessa primeira atividade, que é preparar para vender, um pouco do que eu já falei na aula anterior, a gente vai começar a preparar um pouquinho mais o empreendedor para começar a ter mais habilidades de vendas. E aí, como eu falei, as vendas geralmente são mais consultivas ou elas podem ser vendas pela internet, pelo marketing digital. Então, nós vamos trabalhar muito mais as questões, qual é a estratégia que a gente vai montar de vendas, seja ela inbound ou outbound. E no caso de vendas consultivas, é qual é o processo que a gente vai desenhar de prospecção, de desenho de proposta, de uma venda consultiva. E nesse último caso, a gente recomenda muito que se estude o livro Spin Selling, que vai falar como fazer essa venda consultiva da melhor maneira e conseguir entregar realmente valor esse processo de venda. No caso do empreendedor que precisa montar uma estratégia de vendas, já que ele não é uma venda consultiva, ele precisa primeiro saber diferenciar o conceito de outbound e de inbound. A venda outbound é quando eu ou a minha empresa, a gente precisa ir atrás do cliente e pensar formas offline de realmente conseguir ganhar esse cliente. É uma maneira mais cara, mas também é bastante efetiva. Alguns exemplos disso é a gente comprar mídia, fazer alguma ação na rua, algum marketing de guerrilha, ou também fazer algum anúncio específico em uma revista do setor de mercado de vocês. Ou seja, qualquer ação que vocês proativamente vão pagar para ir atrás de um cliente, essa é uma forma outbound. O inbound é um processo no qual a gente desenha várias iscas que vão fazer o nosso cliente ir atrás da gente. Ou seja, não é a gente que vai atrás, mas sim eles que estão caindo na nossa rede. Isso é muito usado no marketing digital, onde através de toda a experiência digital, seja no site, consumo de conteúdo, qualquer material que vocês vão usar para poder gerar mais autoridade da empresa de vocês, isso vai fazer com que o cliente seja educado e nutrido ao longo do processo de vendas e já chegue preparado para o vendedor de vocês poder fechar essa venda. Então, o inbound ele é um processo muito mais inteligente, é claro que precisa ter muito mais conhecimento e informação para desenhar esse processo, mas é também um processo que exige mais maturidade do empreendedor e realmente conhecer esse cliente. A grande questão aqui, para a gente poder se preparar para vender, é o empreendedor entender que tipo de negócio que ele tem e qual é a melhor forma de fazer essa venda. Seja numa venda consultiva, em ele se preparar a sua própria capacidade de vender para um cliente, seja ele ter um produto e entender como é que eu vou fazer e converter cada vez mais clientes nesse processo. A questão é que o empreendedor precisa realmente entender o produto que ele tem na mão e saber a partir daí quem é o seu cliente e como que ele vai fazer para chegar até ele. Depois disso, o importante é a gente fazer a segunda atividade desse estágio, que é a atividade de desenhar o funil. E isso cabe muito a gente começar a desenhar um processo que vai criar uma rotina na empresa, da gente começar a receber esses clientes que estão interessados e começar a converter eles em vendas.
Para isso a gente utiliza o conceito de funil, que basicamente é pensar em atração, conversão e retenção. Então a gente vai pensar como é que a gente está atraindo os clientes, como é que a gente vai converter e como é que a gente vai reter. E a retenção cada vez tem sido mais importante nos negócios, inclusive o conceito de funil tem se transformado e cada vez mais a gente chama isso de ampulheta, porque à medida que os clientes vão entrando e vão afunilando, eles também vão começar a se somar, né, na parte da retenção, e por isso a gente tem dados, inclusive, de que empresas inovadoras, 70% a 95% da receita delas vem da sua base de clientes. Então, por isso, cada vez mais a importância de reter e conseguir extrair o máximo dessa base de clientes. O importante nesse processo de funil de vendas é a gente entender claramente como é que a gente vai desenhar esse processo. E desenhar o processo cabe a gente saber quais são as pessoas responsáveis que vão fazer essas atividades, ou seja, quem é a pessoa que vai estar preocupada em fazer a atração, qual é a estratégia com que ela vai fazer, qual é a pessoa que vai estar preocupada na conversão, ou seja, qual vai ser o fechador das vendas, e também qual é a pessoa que vai estar preocupada em reter, né? Muitas vezes, em empresas iniciais, essa pessoa pode ser a mesma, mas ela precisa ter claramente os papéis diferenciados, porque ela precisa entender que o processo de funil de vendas acontece dessa maneira. Outra dica importante para apoiar nesse processo do desenho de funil é saber escolher a ferramenta adequada, né? E a gente tem vários exemplos de ferramentas que ajudam muito, como a Pipedrive, como a Agendor, como a Salesforce, que é um software mais maduro ainda, mas que vão ajudar vocês a conseguir criar uma rotina para gerenciar esse funil. Isso é muito importante, porque isso vai deixar claramente quais são os clientes que estão entrando, que estão sendo educados, aqueles que estão passando para um próximo estágio e que vão gerar tarefas para vocês gerenciarem o desenvolvimento desse cliente ao longo do funil. Isso vai ajudar vocês a conseguir converter mais e a trabalhar todos os clientes. Por fim, a terceira atividade desse estágio é descobrir canais. Ou seja, nessa fase a gente vai tentar descobrir quais são os primeiros canais que vão fazer a gente começar a tracionar. Ou seja, quais são as mídias que funcionam, testar se é o Facebook está nos ajudando mais, se o Google está ajudando mais, saber realmente qual é o canal que está fazendo sentido no nosso negócio. A gente não precisa definir exatamente quais são os canais que vão realmente sustentar o meu modelo de negócios, mas eu preciso começar a aprender. Ou seja, eu preciso botar a mão na massa e saber o que funciona e o que não funciona, para no futuro ter essa resposta muito clara, ter dados e embasamento para definir qual é o canal que vai me ajudar no meu crescimento. Por fim, realizando essas três atividades, o objetivo do empreendedor, para poder avaliar a qualidade com a qual ele fez isso, qual a qualidade que ele encontrou esse padrão de venda, é realmente saber se você conheceu de fato o seu segmento de clientes. Essa segmentação é um exercício que ela vem desde o início do processo do caminho empreendedor, desde o nível 1, mas ela perdura e vai até o final da empresa, ou seja, a empresa sempre está sabendo segmentar melhor. E esse processo de desenhar um funil, preparar para vender e conseguir fazer mais vendas, se ele não ajudar você a conseguir delimitar cada vez mais claramente o seu segmento, ela não foi muito necessária nesse momento. Por fim, então, eu deixo algumas dicas para você realmente saber passar por esse estágio. A primeira delas é: tentem estudar e buscar o máximo de conhecimento para saber qual é a estratégia que vocês vão adotar para vender. Tanto na questão pessoal do empreendedor, dele ter capacidade de vender e poder conversar com seus clientes e vender esse sonho para eles, e seja também desenhando qual é o primeiro passo que eu vou começar a vender, qual é a minha estratégia, se ela é inbound, outbound, se eu vou fazer uma venda muito mais consultiva, se eu vou focar muito mais no meu consumidor. Pensem e tenham claramente, a partir de um conhecimento e um estudo, qual é a estratégia que mais vai funcionar para vocês. A segunda dica é: aprendam a desenhar um processo que faça sentido na empresa de vocês, que esteja alinhado com o processo do cliente e não só com a capacidade interna da empresa. Geralmente o funil ele é feito pelo processo de venda e a gente tenta fazer com que o cliente passe por esse funil pelas nossas atividades de venda e não pensando na experiência do cliente. Então pensem como é que esse funil vai funcionar a partir do processo e do time que esse cliente tem de começar a considerar a solução de vocês e estar convencido de que a solução de vocês vale a pena ser comprada. E a terceira dica é: testem o máximo possível de canais e aprendam. Saibam claramente como é que é comprar uma mídia, quanto que ela gera de retorno, aprendam a olhar métricas e começar a ter maior criticidade em qual canal que vai fazer sentido para vocês. Porque isso vai ser muito necessário no estágio seguinte,
o estágio do nível 5, o estágio de crescer, que o Márcio vai comentar com vocês. Então, continuem na aula. Eu desejo uma boa atividade, um bom trabalho nessa parte de vender. Eu sei que não é fácil, mas sabendo fazer esse processo de uma maneira disciplinada, com um processo e conhecimento aplicado, de fato as empresas vão conseguir passar por esses desafios, que é encontrar um mercado consistente que vai comprar um produto que faça sentido. Nos vemos, até mais, um abraço.